Que a maravilhosa paz que vem do Senhor esteja com você, esteja com cada um de nós. E que a palavra que o Senhor separou para nós nesta manhã, ela penetre no teu espírito e ela faça a mudança, a transformação que você precisa, que realmente haja transformação na sua vida, através da palavra que traz vida. Amém? Hoje eu vou ler no livro de Números, do capítulo 22. Eu começo no capítulo 22 e aí depois eu explico alguma coisa do 23 e do 24. Mas nós vamos estar aqui, o 22 começa assim: Balaque envia mensageiros a Balaão. É no Velho Testamento. Os filhos de Israel partiram e acamparam nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel havia feito aos amorreus. Deus já tinha dado a vitória ao povo dele. Israel tinha vencido os amorreus. E os moabitas tiveram grande medo deste povo, porque era muito numeroso. E andavam angustiados por causa dos filhos de Israel. Por isso, o povo de Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora essa multidão vai lamber tudo o que houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, o filho de Zippor, era o rei dos moabitas naquele tempo. Ele enviou mensageiros a Balaão, o filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando perto de mim. O rei mandou esse recado, o rei dos moabitas mandou esse recado para Balaão. Venha agora e, por favor, amaldiçoe este povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa atacá-los e expulsá-los da terra, porque sei que a quem você, aqui ele se refere a Balaão, pois eu sei que a quem você abençoar será abençoado, e a quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Então os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas foram levando consigo o dinheiro para pagar os encantamentos. Chegaram ao lugar onde Balaão estava e lhe transmitiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: fiquem aqui esta noite e lhes trarei a resposta. Como o Senhor me falar, eu lhes trarei a resposta. Então os chefes dos moabitas ficaram com Balaão. Deus veio a Balaão e perguntou: quem são esses homens que estão com você? Então Balaão respondeu: Balaque, rei dos moabitas, filho de Zippor, enviou esses homens para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora e amaldiçoe este povo. Talvez eu possa combatê-lo e expulsá-lo daqui. Então Deus disse a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe o povo, porque é povo abençoado. Então vejam bem, irmãos. Nesta passagem aqui, nós estamos entendendo que o rei Balaque, o rei Balaque, que era rei dos moabitas, ele já sabia que havia um homem chamado Balaão, que quando ele abençoava uma pessoa, a pessoa era abençoada.
E quando ele amaldiçoava, a pessoa era amaldiçoada. Balaão, ele era um homem que ele ouvia quando Deus falava. Ele honrava a Deus, mas ele não era completo com Deus. Porque senão, o rei Balaque não teria enviado homens com dinheiro para Balaão fazer encantamentos amaldiçoando o quem ele precisava que amaldiçoasse, que nesse momento era Israel, era o povo de Deus. Balaque era como muitos que nós vemos por aí. Pessoas que conhecem a existência de Deus, não negam, mas que fazem todo tipo de estripulia, aonde tiver uma coisa que seja de encantamento, está lá. Está ali à procura de encantamentos, está acreditando em encantamentos. Deus, ele abomina encantamentos. Nós já vemos isso no livro de Deuteronômio, no capítulo 18. De Deuteronômio você vai ver Deus falando com todas as letras que não é para se buscar encantamentos. Se não, vejamos, vamos lá. Eu quero ler exatamente a passagem para que vocês possam. Tá aqui. Deuteronômio, no Velho Testamento, capítulo 18, no versículo 9 ao versículo 14. Contra os adivinhos e os feiticeiros, o Senhor está dizendo: quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes der, não aprendam os costumes deles, os costumes abomináveis daqueles povos. Não aprendam. Que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, olha aí, necromante, praticante de magia, ou alguém que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. É um pecado terrível praticar essas coisas. E por estas abominações, o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor, seu Deus. Porque, o último versículo, porque as nações dessa terra que vocês vão possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. Deus não quer encantamentos. Mas Balaão, aqui, antes de Deuteronômio, no livro de Números, Balaão era um homem que Deus falava com ele. Mas ele ainda era encantador, agoureiro. Ele era místico. Atirava para todo lado. E Deus não quer que sejamos assim. É abominação para Deus. Esta experiência de Balaque com Balaão, nós vamos ver que vai trazer a salvação de Balaão. A salvação de Balaão. Balaão ainda não era salvo. Então ele vai e pede a Balaão, ele manda mensageiros para Balaão com dinheiro para Balaão fazer encantamentos, amaldiçoando o povo de Deus. E Deus disse a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe o povo, porque é povo abençoado. E Deus não muda de ideia. Nós é que nos afastamos de Deus. Mas Deus, ele continua o mesmo.
E aí Balaão vai e explica àquele povo, disse, eu não posso ir com vocês, porque o Senhor me disse que eu não devo amaldiçoar o povo de Israel. Mas Balaque não se conforma e manda outra tropa, outros homens, agora mais poderosos, homens ainda mais influentes no reino dele, para convencer Balaão. E acontece que Balaão, ele vai até Balaque, mas ele vai dizendo, ele explica que ele não vai fazer o que Deus não permitir que ele faça. E que ele não vai amaldiçoar se Deus não quiser que ele amaldiçoe. Ele teme a Deus. Ele é místico, ele ainda não é salvo porque ele é místico, mas ele teme a Deus. E ele diz para eles, eu vou seguir vocês. Deus disse, eles estão chamando, vá. Agora, Deus viu alguma coisa no caminho, quando ele ia. Talvez ele tivesse começado a crescer os olhos com o que ele ia ganhar para fazer esta maldição, que ele, de alguma forma, ele fez o coração do Senhor se revoltar contra ele. E o anjo faz 3 interceptações a ele no caminho. Apesar de Deus ter permitido que ele fosse, mas era para ele fazer o que Deus queria que ele fizesse, e no caminho, por mistério, porque você não entende bem quando você faz a leitura, como é que Deus disse, tá certo, vá. Eles estão insistindo, vá, mas você vai até o rei, mas você não vai amaldiçoar o povo. Você vai fazer exatamente o que eu mandar. Mas de alguma forma o exatamente saiu, porque no caminho, por 3 vezes, o anjo do Senhor interrompia o jumento que estava levando, a jumenta que estava levando Balaão, a jumenta de Balaão, ela vê por 3 vezes o anjo. E na 3ª vez, Balaão, revoltado com a jumenta, o Senhor permite que a jumenta fale com Balaão. E aí, quando a jumenta fala com Balaão, é que Balaão vê o anjo. E o anjo explica para Balaão o que aconteceu. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desabanhada na mão. Por isso Balaão inclinou a cabeça e se prostrou com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse, porque você já espancou a sua jumenta 3 vezes? Eis que eu saí para ser o seu adversário, porque o seu caminho é perverso diante de mim. O Senhor viu perversidade no coração de Balaão, no caminho, quando Deus permitiu que ele fosse até Balaque, o rei dos Moabitas. A jumenta, ele continua falando, o anjo, a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de mim. Se ela não tivesse se desviado, eu teria matado você e a teria deixado com vida. Deus mostrou que a jumenta, a vida da jumenta, naquele momento valia mais do que a vida de Balaão. Porque Balaão estava dividido. Ele conhecia Deus, ele temia Deus. Olha que ele se prostrou quando viu o anjo. Mas ele estava balançado. Ele trabalhava com encantamentos. Senão o rei não teria mandado dinheiro para ele fazer encantamentos. E alguma coisa no caminho, no coração de Balaão, fez com que Deus enviasse o anjo e desabanhasse a espada contra Balaão. Então Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei. Olha como ele sabia que tinha uma coisa errada. Houve alguma coisa aí. Mas no resumo, Balaão confessa, pequei. Porque não sabia que você estava neste caminho para se opor a mim. Estava limitando o poder daquele que permitiu que ele fosse até o rei Balaque. Agora, se parece mal aos seus olhos seguir viagem, voltarei. Aí ele temeu e recuou. Assim eu voltarei. O anjo do Senhor disse a Balaão, vá com esses homens, mas fale somente o que eu lhe disser.
eu estou entendendo que essa interceptação de Deus no caminho foi porque Balaque pecou contra o Senhor em pensamento. Ele se redime, diz até que se o Senhor não quiser que eu vá, então eu volto. Ele temeu. Aí o Senhor, vendo o temor dele, disse, não, você vai prosseguir, vai até o rei Balaque, mas você vai dizer somente o que eu disser. Assim, Balaão foi com os chefes de Balaque. Então, quando Balaque ouviu que Balaão havia chegado, foi ao encontro dele até a cidade de Moabe, que está nos confins de Arnon e na fronteira extrema. Balaque perguntou a Balaão, por acaso não mandei mensageiros para chamá-lo? Por que você não veio até aqui? Ou seja, por que a primeira vez você já não veio diante de mim, que sou o rei? Será que eu não posso, de fato, cobrir você de honrarias? Olha o que ele estava oferecendo para Balaão. Ali era tentação. Cuidado com a tentação do mundo. Cuidado com a tentação do mundo. Ainda bem que no caminho Deus mostrou a Balaão a grandeza dele. E Balaão ficou bem rendidozinho. Olha o que Balaão responde. Balaão respondeu a Balaque. Eis que estou aqui diante de você. Mas será que poderei agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Ele estava com medo até de responder a Balaque alguma coisa que desagradasse ao Senhor. Ele estava começando a entender quem é Deus. Então Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate-Uzote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas e enviou uma parte da carne a Balaão e aos chefes que estavam com ele. Na manhã seguinte, Balaque fez Balaão subir a Bamote Baal e dali Balaão viu a parte mais próxima do povo de Israel. Balaão abençoa Israel pela primeira vez. Ele foi para lá com um propósito. E o Balaque, o rei dos Moabitas, tinha outro. Balaão, no caminho, quando ele teve um encontro com o anjo, ele entendeu que só podia fazer o que Deus dissesse que ele fizesse. E só podia falar o que Deus dissesse que ele poderia falar. E aí Balaão vai. Então Balaão disse a Balaque, construa neste lugar 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros para mim. Balaque fez como Balaão tinha dito, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque, fique aqui, junto do seu holocausto, e eu irei mais adiante. Talvez o Senhor venha ao meu encontro. E o que ele me mostrar, direi a você. E Balaão subiu a um monte descampado. Deus se encontrou com Balaão e este lhe disse, preparei 7 altares e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse, volte para Balaque e transmita a ele o que eu falei a você. Quando Balaão voltou, eis que Balaque ainda estava junto do seu holocausto, ele e todos os chefes dos moabitas. Então Balaão proferiu a sua palavra e disse, Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Venha, disse-me ele, e amaldiçoe Jacó. Venha e denuncie Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do alto dos rochedos vejo Israel, e dos montes o contemplo.
Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a quarta parte de Israel? Que eu morra, olha o que disse Balaão, que eu morra a morte dos justos e o meu fim seja como o deles. Então Balaque disse a Balaão: o que foi que você me fez? Eu o chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que você somente os abençoou. Mas Balaão respondeu: será que eu não deveria ter o cuidado de dizer apenas o que o Senhor pôs na minha boca? E muita gente não tem cuidado. E muitos de nós falamos o que Deus não quer que venhamos a falar. E nós pecamos nisto. Balaão, ele estava com medo. Ele ouviu o que o anjo disse. Disse: só não tirei sua vida porque a jumenta tomou a frente. Mas eu ia tirar a sua vida e deixar a jumenta viva. Agora você vai, mas você só vai fazer o que eu disser. E aqui ele disse: será que eu não deveria ter o cuidado de dizer apenas o que o Senhor pôs na minha boca? E aí Balaão abençoa pela segunda vez. Balaque insiste, leva ele para outro lugar, porque eu não quero cansar vocês com a leitura, que é maravilhosa, mas eu não quero que fique prolongado o vídeo, para vocês não se cansarem. E aí, mas vocês podem ler. Balaão abençoa Israel pela segunda vez, né? E aí, Balaque coloca ele de novo ali, oferece de novo, faz ofertas para Deus. Ele faz a oferta que ele manda ele fazer, é para o Senhor. E aí, o Senhor se encontrou com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e disse: volte para Balaque e transmita a ele o que eu falei a você. Balaão voltou, e eis que Balaque ainda estava junto do holocausto, da mesma forma da primeira vez. E o que foi que o Senhor, ele diz, o que foi que o Senhor falou? Ansioso. E agora, vai amaldiçoar o povo? Ansioso Balaque. Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: levante-se, Balaque, e ouça. Escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Oh, aleluia! Eu vou dizer a vocês até onde é que tem isso, porque é importante para você ler em casa. É no capítulo 23, a partir do versículo 18. Ele diz: então Balaão proferiu a sua palavra e disse: levante-se, Balaque, e ouça. Escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Aqui ele está dizendo: Deus já prometeu a Israel a vitória deles. A vitória do seu povo. A vitória do povo de Deus. Deus já tinha prometido. E ele não muda de ideia. Ele não é homem para que minta. Eis que recebi ordem para abençoar. Ele abençoou. Não o posso revogar. Não viu desgraça em Jacó, nem contemplou calamidade em Israel. O Senhor, seu Deus, está com eles. No meio deles se ouvem aclamações ao seu rei. Lá o povo estava glorificando a Deus. Como que Deus ia permitir que Balaão amaldiçoasse? Balaão tinha mais era que abençoar o povo de Deus. Deus os tirou do Egito, as forças deles são como as do boi selvagem.
Pois, no capítulo 23 de Números, versículo 23, diz assim: pois contra Jacó não vale encantamento. Por isso que a palavra que Deus me deu hoje é: pois contra o povo de Deus não vale encantamento. Pois contra você que busca o Senhor não vale encantamento. Pois contra nós que adoramos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Autor de nossas vidas, aquele que soprou o fôlego de vida em nós, pois contra nós não vale encantamentos. Não vale feitiçaria, não vale bruxaria, não vale de nada. Não temam, nós não temos o que temer, pois não prosperará nenhuma arma forjada contra nós. Contra o povo de Deus não vale encantamento. Esta é a palavra de hoje. E aqui ele disse: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Que coisas maravilhosas tem feito Deus em nossas vidas. Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão, não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Então Balaque disse a Balaão: não amaldiçoe o povo, mas também não abençoe. Aí ele apela. Ele diz: espera aí, quer dizer que você não vai conseguir amaldiçoá-los? O Senhor não permite? Então, por favor, não abençoe. Mas aí, irmãos, prossegue. Porém, Balaão respondeu e disse a Balaque: eu não tenho dito a você, tudo que o Senhor falar, isso farei? Ou seja, não adianta você dizer agora que eu não abençoe, porque eu vou fazer o que o meu Senhor disse que eu fizesse. Balaão abençoa pela terceira vez. Então Balaque disse a Balaão: venha por favor, que eu o levarei a outro lugar. Insiste, é teimoso. Satanás é teimoso também, viu? Vai ficar insistindo contra vocês. Mas nós que temos Deus, não temos o que temer. Satanás só se levanta para cair. Ele cai todas as vezes. Ele se levanta contra o povo de Deus, mas ele cai. Satanás não prospera contra o povo que espera no Senhor. Espere em Deus. Confia nele. E descansa o teu coração, pois nenhum encantamento terá poder sobre a sua vida. Amém? E aqui pela terceira vez, o que é bom, irmãos, que eu quero ler a terceira vez, porque é quando ocorre, é quando vai acontecer a salvação de Balaão. A libertação dos encantamentos. E aí ele pede para Balaão ir para outro lugar, né? O Balaque pede para ir para outro lugar para ver se lá ele consegue. Constrói 7 altares, faz a mesma coisa para pedir a Deus que Deus mude de ideia e amaldiçoe o povo que Deus abençoou. Aí Balaque fez como Balaão havia ordenado e ofereceu sobre cada altar um novilho e um carneiro. Ele se ofereceu ao holocausto ao Senhor. Quando Balaão viu que era do agrado do Senhor que ele abençoasse Israel, não foi esta vez como antes ao encontro de agoureiros. Olha onde estava o pecado de Balaão. Ele estava indo sempre à procura de agoureiros. E aqui diz, quando, no 24, irmãos, já é no 24, já é o último. Mas é muito importante isso, para você tomar posse desta certeza. Contra nós não vale encantamento. Aleluia. E eu ainda peço a Deus assim, Senhor, essas pessoas que fazem feitiçarias, bruxarias, encantamentos contra nós, perdoa elas.
O encantamento, a feitiçaria, a bruxaria, o que fizer, não vai me atingir, mas também não atinja eles. Abre os olhos espirituais deles. Salva esse povo. Que oportunidade grande que Balaque teve também de ser salvo, o rei. Mas não, irmãos. Só Balaão que despertou. Quando Balaão viu que era do agrado do Senhor que ele abençoasse Israel, não foi esta vez como antes ao encontro de agoureiros, mas voltou o rosto para o deserto. Ele voltou o rosto para o deserto. Ele não ficou mais procurando agoureiros, procurando aqueles ídolos, os falsos ídolos, nada. Nada feito por mão de homens, nada. Ele olhou para o deserto, para não se envolver, para não contaminar as janelas da alma com alguma coisa que desviasse o propósito de Deus. Mas voltou o rosto para o deserto. Balaão levantou os olhos e viu Israel acampado segundo as suas tribos. Coisa mais linda que ele viu, o povo de Deus, abençoado por Deus, andando em obediência, glorificando a Deus. Por isso que estavam debaixo da graça, da potente mão de Deus, guardando eles. E o Espírito de Deus veio sobre Balaão e ele proferiu a sua palavra dizendo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos. Oh, aleluia! Ele entendeu que ele estava cego espiritualmente. Mesmo sendo visitado por Deus, ele olhava para outras coisas que não vinha do Senhor. Ele saía à procura de adivinhações, de feitiçarias, de encantamentos, de agoureiros. Mas agora ele disse: palavra do homem de olhos abertos. Deus abriu os olhos espirituais dele. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso. E prostra-se. Porque a primeira coisa, quando você vê o mover do Espírito Santo de Deus, você prostra-se. É natural, irmãos, nos prostrar diante do Rei dos Reis, do Autor de nossas vidas, do nosso amado Pai Celestial. E Balaão fez isso, prostrou-se. Porém, de olhos abertos. Porque as outras vezes que ele se prostrava diante de Deus, ele ainda tinha os olhos fechados, os olhos espirituais dele ainda não tinham sido abertos, porque ele ainda procurava encantamentos, cartomantes, mulheres que fazem leitura das mãos. Eu já contei para vocês uma experiência que eu tive dolorosa com a pessoa que leu minha mão. Ainda bem que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Porque foi uma maldição na minha vida. Mas o meu Senhor, quando eu abri os meus olhos, que prometi ao Senhor que nunca mais entregaria minhas mãos a uma pessoa para ler minhas mãos, e depois eu fui provada em outra situação no meu trabalho, em outra cidade, quando eu estava trabalhando. 2 ciganas me abordaram e queriam ler minha mão e estavam ali me elogiando que eu era muito linda, que não sei o que mais lá, e querendo minha mão. Eu disse: não, não me pega mais não, só foi uma vez. Só foi uma vez que eu fui amaldiçoada, mas o meu Senhor quebrou a maldição. Nunca, jamais eu entregarei minhas mãos para alguém amaldiçoar a minha vida. É maldição, viu, irmãos? Quem não sabe, fique sabendo agora. Não queira, não. Tudo isso é abominação para o Senhor. Era porque eu não conhecia a verdade. Quando aconteceu isso, eu era uma pessoa que tinha entregue minha vida a Jesus há poucos dias. Eu não conhecia a palavra, por isso que eu digo, corra para a bússola, que aí você não se engana. Quando você lê Deuteronômio 18,
Você nunca mais vai querer saber desse negócio. Que a cultura diz que você pode procurar isso, adivinhação. Mas continuando. Palavra de Balaão, filho de Beor. Palavra do homem de olhos abertos. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso. E prostra-se, porém, de olhos abertos. Como são boas as tuas tendas, ó Jacó. Como são boas as suas moradas, ó Israel. São como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou. Como cedros junto às águas, águas manarão de seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito o povo de Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações inimigas e quebrará seus ossos, e com as suas flechas os atravessará. Israel abaixou-se, deitou-se como leão, e como leoa. Quem o despertará? É povo poderoso, porque tem Deus na vida deles. Benditos, ele diz, os que abençoarem você, e malditos os que amaldiçoarem você. Esta foi a bênção, a terceira bênção de Balaão ao povo de Deus. Ele disse que seriam benditos quem a abençoassem ao povo do Senhor, ao povo de Israel. E malditos os que amaldiçoassem ele. Ele estava na mesma hora ali dizendo que Balaque era maldito, porque queria amaldiçoar aquele povo. Então Balaque ficou irado com Balaão e bateu uma mão na outra. Balaque disse a Balaão: eu o chamei para que você amaldiçoasse os meus inimigos, mas agora já 3 vezes você somente os abençoa. Agora vá embora para sua casa. Eu tinha dito que eu o cobriria de honras, mas eis que o Senhor o privou delas. Olha o que ele quis ainda colocar. Balaão ficar revoltado com Deus porque botou a culpa em Deus, porque Deus mandou ele abençoar e como ele amaldiçoou, não ia receber a propina do Balaque. Não ia receber aqueles favores, as honrarias de Balaque. Balaque estava dizendo, e não vou te dar as honras porque o seu Deus não o privou disso, não permitiu, o privou delas, das honrarias. Então Balaque disse a Balaão, então Balaão, agora o homem de olhos abertos, o homem que não estava no misticismo, que não estava em cima do muro. Eu quero Deus verdadeiro, mas eu também quero um monte de encantamentos, agoureiros, feiticeiros. Era assim que ele era quando ele tinha os olhos fechados. Mas agora o homem de olhos abertos, que entendeu que só há um que tem poder sobre nós e o governo sobre todo o universo. Aí Balaão disse a Balaque: não é verdade que eu também tinha dito aos mensageiros que você me enviou que, mesmo que você me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir o mandado do Senhor, fazendo bem ou mal por minha própria iniciativa? Ou seja, eu não enganei você, Balaque. Eu não enganei você, rei dos Moabitas. Eu disse a você que eu ia fazer como Deus dissesse que eu tinha que fazer. E que não me importava o que você quisesse me dar. Aí ele já não estava mais comprado. Aí ele já não era mais o velho Balaão. Agora era o Balaão, o homem de Deus, de olhos abertos. E não é verdade que eu disse que falaria apenas o que o Senhor me dissesse?
Agora eis que volto ao meu povo. Mas antes disso, venha, pois quero avisá-lo do que este povo fará ao seu povo nos últimos dias. E aí ele vai dizer o que vai acontecer, que o povo de Deus vai vencer Balaque. É até aqui, irmãos. Vocês estão entendendo? Deus está dizendo para você nesta manhã que todo aquele que andar com o Senhor, que buscá-lo, que se afastar do pecado, que andar em conformidade com a vontade de Deus, que tudo que for fazer, perguntar ao Senhor se dá certo, pedir licença ao Senhor para saber se não vai se dar mal. Porque quando a gente faz uma coisa que não é da vontade do Pai, é porque aquilo não é para o nosso bem. O Pai não precisa que nós... Pronto, a minha obediência não vai fazer Deus mais Deus. Ele já é Deus, plenamente Deus. Mas a minha obediência a Deus vai me fazer viver em paz, protegida por Deus, livre dos encantamentos. Não vale encantamento para nós que buscamos o Senhor. Pois contra o povo de Deus não vale encantamento. Amém? Agora a oração. Irmãos, nós devemos orar por uma criança de 8 anos de idade que está precisando de libertação. Esta criança, ela está apresentando um transtorno. Ela tem 8 aninhos de idade e ela não quer se vestir como uma menina que ela é. Essa menina quer se vestir como um menino. E a avó dela pediu oração, pediu a Gleice que orasse por esta criança, por esta menina. Esta criança de 5 aninhos de idade, essa menininha que Deus deu vida para ela, ela está precisando de nossa oração para que Deus a liberte, para que ela seja livre, liberta das garras de Satanás. Orar por toda a família dela, pelos pais dela, pela avó que pediu oração por ela, por toda a parentela, consagrá-los ao Senhor. Também tem outro pedido de oração, por Dona Olívia. É uma senhora que sofre do mal de Parkinson e está precisando muito. Seus familiares estão precisando muito de oração. Vamos consagrá-los ao Senhor. Amado Deus e Pai, autor de nossas vidas, em tuas mãos santas e poderosas, eu te consagro estas vidas, estes pedidos de oração, em tuas mãos. Eu clamo ao Senhor por libertação na vida daquela menina de 8 aninhos de idade. Vai lá, Senhor, com os teus anjos. Envia um exército de anjos para lutar contra as potestades do mal que tem tentado contra as nossas crianças. Aproveito, Pai, e te consagro todas as crianças de toda a terra. Consagro a ti. Elas estão sendo bombardeadas, meu Pai, por ideologias demoníacas, satânicas. Elas estão sendo bombardeadas, Pai, ou de uma forma dissimulada, ou de uma forma descarada. Mas elas estão sendo bombardeadas, atacadas por Satanás. Satanás tem tentado
contra a tua imagem e semelhança. E tem afligido muitos lares. E eu vos peço agora, meu Pai, no nome do teu Filho, Jesus Cristo, que o Senhor venha em nosso socorro. Derrame do teu Espírito Santo sobre toda a terra, nos libertando de todo o mal. De todo o mal. No nome do teu Filho Jesus Cristo. E agora visita, Pai, a dona Olívia, Senhor. O meu tio, que também sofre do mal de Parkinson. O meu tio Cícero. E visita, Pai, todas as pessoas que estão enfermas, derramando do teu bálsamo de cura, repreendendo toda célula que esteja doente, dissipando todo o mal e trazendo saúde. Sara a nossa terra, Senhor, pois nós estamos te clamando. O Senhor disse em sua palavra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha presença, fugir do pecado, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sara a nossa terra, Senhor. Sara, Pai, o teu povo. Nós somos teus. Chega com cura, com salvação, com libertação. Abre os nossos olhos espirituais, assim como o Senhor abriu os olhos de Balaão. Balaão estava em cima do muro, Senhor. Ele era um homem que tinha experiência com o Senhor. Mas ele estava em cima do muro, como muitos de nós estamos. Ele atirava para todo lado. No momento de aflição, ele não recorria só ao Senhor, porque só basta somente o Senhor. O Senhor é o suficiente para nos dar a vitória. Mas alguns, Pai, ainda correm para encantamentos e pecam contra ti e sofrem as consequências do pecado, que é a morte. Oh, meu Pai, oh, meu Deus de infinito amor, misericórdia e bondade, tem compaixão de nós, Senhor. Perdoa a multidão dos nossos pecados e abre os nossos olhos espirituais para que possamos ver o caminho que leva para a vida eterna. E o caminho que nos leva para a vida eterna está em Jesus, está na cruz do Calvário, está em entendermos que se nós entregarmos as nossas vidas ao Senhor, conduzirmos a nossa cruz, sabendo que Jesus está carregando conosco a cruz da renúncia do pecado, nós teremos uma vida eterna para viver com o Senhor na glória. E aqui na terra, enquanto estamos cumprindo a nossa missão, nós teremos paz e alegria, uma vida com propósito, podendo alegrar outras vidas, transbordar do teu espírito para outras vidas. E tudo isso que eu te peço, Pai, é no nome do teu Filho Jesus Cristo. E já vos agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Amém, irmãzinha. Jesus é muito, 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 muito bom. Ele é maravilhoso. Ele nos deu esse dia. Ele está conosco. Não vale encantamento não, viu? Aquele que anda com o Senhor pode descansar. Aproveite e ore pelas pessoas que estão tentando contra você, no lugar de você se sentir inseguro. Nós estamos firmados na rocha. E nele não vale encantamentos. Amém?
Amém.